Vamos para a palavra, culto de estudo e oração da Igreja Batista Ágape Indaiatuba, dia 12 de maio de 2021. Em maio nós estamos tendo um panorama, não é? Um estudo olhando de cima o Evangelho de Lucas, não é? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos 11. Eu estarei lendo, igreja, a partir do verso 19. A palavra do Senhor diz o seguinte, Atos 11, 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho de Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio nós estarmos aqui na sua presença, Espírito Santo. Como igreja de Cristo, remida pelo sangue do Cordeiro, que o Senhor esteja ministrando nos nossos corações. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que todos estejamos em unidade, ouvindo a sua palavra. Aqueles que infelizmente não puderam estar conosco, que o Senhor sopre essa palavra pelo Espírito. Nós colocamos a Ti esse culto de estudo e oração, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. O público-alvo, o propósito desse Evangelho de Lucas foi escrever para os gregos. Logo no primeiro estudo que nós tivemos, quando nós fizemos uma introdução, né, nós falamos que existiam três povos, não é? Que eles, na verdade, dominavam o mundo. Não é? Era o povo judeu, o povo romano, os gregos e a igreja que estava se formando. Então, na verdade, os evangelhos, como vimos, por exemplo, em Mateus, foi direcionado ao judeu. Marcos foi direcionado para os romanos. E Lucas, ele é direcionado, é evidente que é para todos nós, mas ele é mais direcionado aos gregos, não é? E quando nós começamos a estudar e nos aprofundar em Atos, que também foi escrito por Lucas, a gente pode observar aqui no verso 21, a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram. Então, grandes evangelistas, como por exemplo Paulo, Lucas, Timóteo, Tito, eles, na verdade, eles também usavam esse evangelho, as escritas de Lucas, não é? Para que não só os gregos, os gentios também, mas havia uma conversão em massa dos gregos. Por quê? Por que os gregos, através desse evangelho, eles se convertiam? Evidentemente que o Espírito Santo assim o fez usando Lucas. Conhecendo quem? O coração dos gregos. E a cultura grega, ela costumava, na época, glorificar quem? Ou o quê? A cultura grega, ela glorificava a sabedoria, o saber, tá certo? A beleza e o homem. Nós sabemos, né,
que o pai da filosofia são os gregos, a mitologia grega sempre muito forte, os deuses, não é, com D minúsculo. Então havia uma paixão pelos gregos nesses assuntos, sejam eles de beleza, sejam eles de sabedoria, tá certo? Seja ele de homem, o homem ideal, né? Então o grego, né, se você agora for pensar um pouco, que todos nós estudamos um pouco de cultura grega, não é? O grego ele sempre estimulou muito, ele valorizou sempre o quê? A beleza, o homem, não é? Então, na verdade, quando a gente começa a se aprofundar um pouco mais no Evangelho de Lucas, a gente vai perceber que Lucas, ele apresenta Jesus Cristo como o homem ideal, né? E dessa forma, os gregos puderam conhecer com mais profundidade o quê? Jesus Cristo. Então, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele apresenta Jesus Cristo como Deus e homem perfeito. Que maravilha, né? Como o Evangelho, ele atinge um propósito. É evidente que ele está nos abençoando, que ele abençoa a sua igreja, não é? Mas ele teve no início essa conotação, esse objetivo. Ele salva todas as nações, mas nesse caso, esse evangelho ele era muito pregado, né? Ele era apresentado à cultura grega, aos gregos. Tanto é que todo o Novo Testamento, amados, ele é escrito, não é? No grego, né? Na língua grega. Eu convido a igreja agora a ir um pouquinho antes, em Lucas 2. E agora sim nós vamos entrar no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler 2, 25 a 32. Lucas 2, de 25 a 32. Aqui nós tiramos também vários ensinamentos importantes que Lucas nos apresenta. Aqui a partir de Lucas 2, verso 25, está o cântico de Simeão. Olha que coisa maravilhosa. 2:25, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus, ainda menino, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, olha o louvor de Simeão: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos, disse Simeão, já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Que privilégio de Simeão! Então ele recebeu, através do Espírito Santo, a revelação de que ele viria o quê? O Cristo do Senhor. E o próprio Simeão diz, né, e é importante nós entendermos que não era só para o grego. Esse evangelho também era pregado, também para o judeu, também para o gentio. Porque Jesus Cristo, nós sabemos, que morreu por todos. É claro, é evidente que nós também sabemos que nem todos vão se converter. Nem todos vão adorar a Jesus. Nem todos vão considerar Jesus como seu Senhor e Salvador. É verdade isso, mas Jesus morreu para todos. E Simeão, ele apresenta um cântico, um louvor maravilhoso. Então, na verdade, quando a gente começa a estudar um pouco mais o Evangelho de Lucas,
Lucas, na verdade, ele trata com clareza a importância do louvor e a adoração. Não é? A igreja está começando. Então Lucas, ele apresenta o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico do próprio Simeão, o cântico de Ana. Então Lucas, ele apresenta a importância que há, e nós já sabemos isso, né? Desde lá atrás, quando Deus levanta os levitas, né? Da tribo de Levi, como é importante o quê? O louvor e a adoração na igreja. Tá certo? Então muitas vezes a gente fala, por que tem louvor? Por que tem adoração? Ele é o início do culto. Né? Depois que a gente reúne a igreja e chama a atenção da igreja na abertura, e a abertura tem esse sentido, amém? Né? De aproximar todos os santos. Falar, olha, o culto começou, agora é reverência. E Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo já começa a falar na oração inicial. E é depois importante o que? Vir os louvores e adoração. Porque com o louvor eu me apresento por inteiro a Deus. O meu corpo, tá certo? O meu corpo por inteiro está louvando e depois adorando. A minha alma, o objetivo é que a minha alma diminua, as minhas emoções diminuam ao máximo, para que haja o quê? A adoração. E a adoração, ela entra quando? Quando a minha alma está lá embaixo, o meu espírito começa a se comunicar com quem? Com o Espírito Santo do Senhor. Amém? Então, como é importante, não é, nós entendermos isso, e o Evangelho de Lucas, ele nos mostra isso. Amém? Né? É lindo isso. Né? Então é importante nós frisarmos, nós sempre lembrar, né, que o louvor e a adoração na igreja, ele é de fundamental importância. Ele cura, tá certo? Ele ministra, tá? Amém ou não? Né? Então não é só música, não é só o cântico, não. Né? É um agente abençoador para que o nosso espírito, ele já haja conexão com Deus. E depois sim, né? Através dos dízimos, através das orações e através da palavra. Tá certo? Onde Deus realmente vai falar. Amém? E bom, o Evangelho de Lucas, né? Ele é o maior dos evangelhos. E ele é o mais completo. Então quando você começar a ler Lucas, desafio, igreja, leiam Lucas. Ele é o mais completo. Porque ele é rico em detalhes, por exemplo, a infância de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, a juventude de Jesus Cristo, né, que é o crescimento de Jesus Cristo, o ministério, morte e ascensão, sempre tendo agora como objetivo, e o Espírito Santo vai falar com você como? ênfase, homem perfeito. Homem perfeito. Amém? Eu quero colocar para vocês também um fato interessante. Eu convido vocês a Lucas do capítulo 1, uma página antes. Lucas 1, eu estarei lendo os versos 3 e 4 de Lucas 1, onde ele diz: igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Amém? Então, na verdade, Lucas está escrevendo para quem? Para Teófilo. Convido a igreja agora a Atos capítulo 1. Convido a igreja a Atos capítulo 1. Quem escreve Atos? Também Lucas. Olha como Lucas, ele começa os versos 1 e 2 de Atos, do capítulo 1 de Atos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Escrevi o meu evangelho, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas,
Depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Então, na verdade, né, existe uma similaridade aí de Teófilo. Lucas, ele escreve tanto o evangelho dele de Lucas como Atos, endereçado a Teófilo. E é por isso que eu acho fascinante o estudo, né, quando a gente vai se aprofundando, e é maravilhoso isso, né, porque o Espírito Santo ele nos revela algumas coisas interessantes. Porque no grego, Teófilo literalmente quer dizer o quê? Amigo de Deus. Teófilo é amigo de Deus, né? Isso nós aprendemos isso na teologia. Que Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão lindo, que esse Teófilo ninguém nunca conheceu. Ninguém conhece, né, a personalidade, ele nunca apareceu, né? Então, na verdade, o que a maioria acredita é que esse Teófilo realmente seja o quê? Sejam nós, os santos, os amigos de Deus. Amém? Então, na verdade, existe uma grande corrente, né? Que na verdade Lucas, ele encontrou um recurso literário para falar, amigos de Deus, né? Esse evangelho é para vocês. Bonito isso, né? Tá certo? Então é uma observação que a gente faz, e isso só faz com que nós, quando a gente estiver lendo a Bíblia, a gente se aprofunde mais, né? E são detalhes importantes. Amém, igreja? Bom, esse evangelho, né, de Lucas, ele tem algumas características exclusivas que só tem em Lucas. Você não vai encontrar, por exemplo, em Mateus, você não vai encontrar em Marcos. Por exemplo, circunstância do nascimento de João Batista, você só encontra em Lucas. A parábola do bom samaritano, você só encontra nesse evangelho. O filho pródigo, você só encontra nesse evangelho, não é? E a história do rico e Lázaro, não é? Que eles morrem, né? O rico vai para o seio de Abraão e o Lázaro vai para o Hades. O rico vai para o Hades e Lázaro vai para o seio do Abraão. Então, existe essa particularidade, né, de Lucas. Por ele ser mais completo, ele explora mais, né? Lembra que a gente falou na semana passada que Lucas ele se aprofundou no estudo, amém? Ele se aprofundou no contexto histórico e também movido pelo Espírito Santo. Bom, para nós encerrarmos hoje, quando nós estudamos Lucas, uma outra característica muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês é que, muito apropriado, né, no nosso culto de estudo e oração, é que Lucas, né, ele dá muita ênfase à oração. Lucas dá muito ênfase à oração de Jesus Cristo, não é? Então você percebe como é importante a gente ter esses conhecimentos, né? Porque quando você começa a ler Lucas, isso está espalhado, não é? Então eu convido, igreja, nós vamos ler alguns versos, né? Então nós começamos com Lucas 3, 21, 22. Olha que coisa maravilhosa, o Espírito Santo falando conosco agora, Lucas 3, 21, 22, que trata do batismo de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, igreja, quando ele diz, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, enquanto Jesus Cristo orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia, tu és o meu filho amado e em ti me agrado. Que coisa maravilhosa. Amados, a gente não tem ideia espiritualmente o que é a nossa oração. Quando nós oramos, o que? O céu se abre. Que coisa maravilhosa. Olha o contexto desse texto. Olha como é importante.
né, nos reunirmos como igreja para orar. O céu se abre, Jesus começou a orar, o céu se abriu, desceu o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e Deus falou: esse é o meu filho que me agrada, que me compraz. Olha que coisa maravilhosa. Nas nossas orações, igreja, há a revelação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, igreja? Que coisa maravilhosa. Às vezes não sentimos, às vezes a gente não vê, mas como é importante nós orarmos. Outra passagem que eu quero compartilhar com a igreja, Lucas 5, um pouquinho mais para frente. Outra revelação maravilhosa do Espírito Santo. Lucas 5, eu estarei lendo a partir do verso 15. Isso aqui é direcionado mais aos pastores, aqueles que pregam a palavra, não é? Aos presbíteros, a ministros, a bispos. Olha que coisa maravilhosa, olha o entendimento disso. Lucas 5, a partir do verso 15. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curados de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para o lugar solitário e orava. O que quer dizer isso, igreja? Jesus, na época, ele era o quê? Ele era um Deus todo-poderoso, ele era um profeta, ele era um curandeiro. Entende? Para o povo, vocês entendem, não? Para o povo, ele era o quê? Adorado, reverenciado. Ele arrastava o quê? Multidões. É claro, é evidente que ele pregava o evangelho para que as pessoas se convertessem. Mas aqui, Jesus Cristo, a gente nunca pode esquecer, ele era homem. E como homem também, às vezes, a gente precisa tomar cuidado quando arrastamos multidões, quando as pessoas, depois que você prega, depois que você traz a palavra, puxa, eu fui muito abençoado. Por quê? Porque existe muita alma nisso aí, nos elogios. Então a gente precisa o quê? Não é? Principalmente para quem prega, para quem ensina, a gente precisa ter muito cuidado com isso, com os elogios. Então Jesus, o que ele fazia? Ele orava, ele se retirava, entendeu? Né? Então a gente aprende muito com isso. Jesus Cristo, ele não quer que o homem seja exaltado. Quem é exaltado, quem é? É Deus. Amém? Coisa maravilhosa. Isso aqui deve ser pregado para pastores que pregam, para bispos, amém? Para apóstolos, né? Para liderança. Quem é exaltado e glorificado, quem é? É Jesus Cristo. Lucas 9. Lucas 9, olha a preocupação de Jesus Cristo. Lucas 9, 18. Olha a preocupação de Jesus Cristo. Lucas 9, 18. Olha lá. Deixa eu achar aqui. 9, 18. E aconteceu o quê? Enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? O que Jesus está pedindo aqui? O que estão dizendo de mim? O que eles estão dizendo de mim? Então é importante também, não é, a gente às vezes se comunicar. O que estão dizendo de mim? Né? Eu estou sendo uma bênção? Não estou sendo uma bênção? Amém? Isso é importante, né? A gente tem esse retorno da igreja. Olha, mais uma, em Lucas 9, 28 e 29. Lucas 9, 28 e 29. Olha que coisa maravilhosa isso, igreja. Que coisa maravilhosa. Lucas 9, 28 e 29. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de quê, igreja? De orar.
E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. Amados, espiritualmente, além dos céus abrirem quando nós estamos orando, nós podemos espiritualmente ver o que? A glória de Deus. Que coisa maravilhosa. Jesus Cristo, quando estava orando, ele levou João, levou Pedro, levou Tiago, ele levou esses evangelistas, esses apóstolos, porque foram os que mais pregaram a palavra, para eles conhecerem realmente o poder do Espírito Santo. E aqui viram Jesus Cristo com o corpo glorificado. É assim que você vai me ver na glória. Amém, igreja? Olha que coisa, olha como Jesus nos abençoa, como Ele fala conosco. Então que a gente esteja orando, clamando, suplicando, que espiritualmente a gente vai ver, a gente vê a glória de Deus. Amém, igreja? E por fim, Lucas 11, Lucas 11, a partir do verso 1, Lucas 11. Jesus estava orando, Lucas 11, a partir do verso 1. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou seus discípulos, não é? João Batista, os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixeis cair em tentação. Amém? Nós já vimos, né, o estudo do Pai Nosso, um estudo maravilhoso, né, que se inicia aqui, né, nós colocando, né, Jesus Cristo, Deus como nosso Pai, santificando o nome dele, fazendo com que um reino dele, apesar de nós estarmos no mundo, que a gente viva o reino dele na terra. Aqui fala em provisão e prosperidade, para que a gente não ande ansiosos com o nosso pão, porque ele vai dar diariamente. O que ele vai fazer eu não sei, mas ele dá diariamente, não é? E aí a gente fala, né? Pede para que ele perdoe os nossos pecados, para que ele visite realmente os nossos corações, né? E aqui Jesus Cristo pede para que a gente também perdoe, sejamos o que agentes perdoadores, e por fim, né, que ele não nos deixe cair em tentação, né? Quer dizer, aqui é uma oração completa, né? A oração do Pai Nosso. Amém, igreja? Aqui um pouco mais sucinto do que Mateus, mas está tudo aqui, né? Então eu louvo a Deus por essa palavra, eu louvo a Deus, né, que Deus se faz presente aqui através dessa ministração, né? Porque a gente vai cavocando os evangelhos, a gente vai cavocando a Bíblia, revelações, é inesgotável, igreja, é inesgotável, né? É um livro maravilhoso. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, não é? Mais a gente tem vontade de ler e de aprender e de se aprofundar, não é? Por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso, né? Amém? Então, né, glória a Deus por isso. Eu só tenho a agradecer a Deus a mais essa oportunidade. Nós vamos orar. Depois que eu acabar a oração, a igreja tem a liberdade de estar orando também. Pai, muito obrigado, Deus. Oh, Deus. Obrigado por mais essa palavra. Obrigado, Deus, por mais essa revelação. Quanto estudo, Pai. Quanta revelação, quanto ensinamento nós temos ainda para aprender de Ti, Pai. Cada dia que passa, cada culto que passa, nós nos alegramos mais, porque nós recebemos um ensinamento do alto, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor continue abençoando e guardando essa igreja, que o Senhor, Pai, através do Seu Espírito Santo, faça com que a nossa igreja realmente, Pai, receba esses ensinamentos que vêm de Ti. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui em humildade para aprender mais de Ti. Pai, nos ensina a orar, nos ensina, Pai,
a te temer mais. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus Cristo, a perdoar mais. Nos ensina, Pai. Nos ensina a te temer mais. Nos ensina a nos comportar melhor, Pai, como cristãos, como servos, como crentes que somos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos aqui para cada dia mais ser ensinado e ser guardado. Temos tantas falhas ainda, Pai. Nós queremos melhorar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós, a nossa igreja, todos os que estão agora ouvindo essa oração, que o Espírito Santo do Senhor faça com que a gente seja melhores pais, melhores filhos, melhores irmãos, melhores esposos, melhores esposas, Pai, melhores cristãos. Que a sua graça, paz e misericórdia, Pai, em nome de Jesus Cristo, continue nos tocando todos os dias, Pai, para honrar e para glorificar o seu santo nome. Porque o que importa, Pai, é sempre o Senhor. É sempre o Senhor, honrado e glorificado seja o seu nome. Nós sem o Senhor, sem o Espírito Santo, nada somos, Pai. Voltamos, Pai, ao limbo. Muito obrigado, Deus, que o Senhor continue fazendo com que a nossa igreja, a Igreja Batista Ágape, não só em Indaiatuba, mas de todo o Brasil, ela continue sendo, Pai, uma igreja que priorize o ensino, priorize, Pai, em nome de Jesus Cristo, a pregação da sua palavra, a oração. Em nome de Jesus nos colocamos à sua disposição, porque a igreja é sua. A igreja é do Senhor, Pai. Somos apenas a noiva esperando a Ti, Pai. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.